Nação rubro-negra, Flamengo vence o Vitória da Bahia com 2-1, isso mesmo para o Mengão. Por isso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de comemorar, porque o Mengão meteu 2-1 no Vitória, fora de casa, e já garantiu mais 3 pontos no Brasileirão. E já segue embalado também na Libertadores. E que jogo foi esse, hein? Golaço de Arrascaeta, imitando ali o Ronaldo, aquele camisa 14, que no caso agora é o Arrascaeta do camisa 10. O Bruno Henrique, meu amigo, que golaço foi aquele também, esse merece vaga na seleção brasileira. Tá jogando fino, um fino futebol. Hoje a gente vai fazer uma análise completa dessa vitória suada, mas merecida. Vamos falar da tática, dos destaques, o que funcionou, o que ainda pode melhorar nesse time, o que ele, o Felipe Luiz, achou da atuação dos seus jogadores. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e fica comigo até o final. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, deixa o palmeirense falar e ele, o Renato Maurício Prado. Agora vamos pro vídeo. A cada dia tenho mais desgosto e nojo de assistir o Fla. Time acomodado, não tem um matador. Michael é um peladeiro, perdem gol que até um cego faz. Levi, calma. Desgosto e nojo de assistir o Flamengo do Felipe Luiz é muito exagero. São palavras muito fortes. Se você sente, ok, você está dizendo, mas eu considero palavras muito fortes para um momento do Flamengo em que ele tem um treinador que tem 78, vou até ver aqui direitinho, o aproveitamento do Felipe Luiz é uma coisa assustadora, entendeu? Assustadora no sentido de bom. Olha aqui. São 31 jogos, 21 vitórias, 9 empates e apenas uma derrota. 52 gols sofridos, gols feitos e 16 gols sofridos. 4 títulos, Copa do Brasil, Supercopa, Taça Guanabara e Carioca. Tudo bem, você pode não querer considerar a Taça Guanabara, mas pelo menos o Carioca. Então, são 3 títulos, pelo menos, com apenas uma derrota. Acho um exagero, sinceramente, acho um exagero você considerar que você tem desgosto e nojo do Flamengo, do Felipe Luiz. Concordo com você que está faltando um matador, está voltando agora, provavelmente Pedro vai jogar de 10 a 15 minutos contra o Central Córdoba, pela Libertadores, no meio da semana, na quarta-feira. E aos poucos, tem que ser aos poucos, não dá para jogar no jogo seguinte já 90 minutos, não dá para fazer a idiotice que o Santos fez com o Neymar, que está aí agora arrebentado de músculo. Você tem que ir bem aos pouquinhos, joga 15 minutos num jogo, depois no próximo jogo joga meia hora, depois no próximo, aí descansa um jogo, aí depois no jogo seguinte você joga 45 minutos, joga um tempo e vai assim aos poucos colocando o Pedro em campo. Então o matador nós temos e está chegando, calma. E mais importante, se você está tendo nojo e desgosto no momento que nós estamos ganhando, imagina o que você vai sentir no momento que a gente tropeçar. Porque tropeço faz parte do futebol, gente. Tropeço faz parte do futebol e o Flamengo pode tropeçar. Olha aqui, o Bruno Machado. Com o Felipe Luiz, diz ele, será difícil sonhar com esse Mundial. Amigo Bruno, com qualquer treinador, não dá para sonhar com o Mundial. Cara. Pega o Jorge Jesus e bota ele no comando do Flamengo agora e você não vai ganhar o Mundial. Cara. Os principais times europeus são muito mais fortes que os nossos. Muito mais fortes. E se é um campeonato que você tem que enfrentar vários deles, a chance de você ser campeão é 0. Um jogo você pode até ganhar. O Flamengo pode, por exemplo, num dia bom, num dia que esteja fazendo os gols em vez de perdendo, ganhar do Chelsea. É difícil, é dificílimo, mas não é impossível. Um jogo foi como o Internacional ganhou do Barcelona. Foi como o Corinthians ganhou do Chelsea. Um jogo. Agora, um campeonato que você vai enfrentar vários grandes europeus, a chance de você ganhar é nenhuma, gente. Aí a culpa não é do Felipe Luiz. Estamos vencendo na bacia das almas graças ao talento individual de alguns jogadores. É fato. Mas eu acho que não é por falta de esquema do Felipe Luiz, não é por falta de treinamento. Nesses 2 últimos jogos, eu atribuo muito ao desgaste
desgaste de viagem, desgaste de aeroporto, desgaste de tudo isso que te tira da zona de conforto. Foi bem contra o Tátira? Não achei que foi. Foi bem hoje? Também acho que ficou devendo. Mas daí a gente já dizer que estamos terra arrasada, não é assim também. O Roger Queiroz diz aqui, esse time do Flamengo é fiel à imagem do seu treinador. Calmo, sem afobação, ninguém parte para dentro para não perder o passe à toa. O Flamengo tem, nesses últimos jogos, principalmente, o Roger, a sensação que eu tenho é que o Flamengo está jogando num ritmo abaixo. Hoje jogou num ritmo até superior ao que jogou em Tátira, né? É importante que se ressalte isso. O início do jogo de hoje foi avassalador, só que a bola não entrou. Mas o Flamengo teve 4 chances claras de gol. Numa delas, inclusive, deu azar, que foi aquela bomba do Juninho que bateu no travessão. Aquilo ali poderia ter entrado no ângulo e estaríamos todos nós agora a louvar a artilharia do Juninho. Mas, enfim. Mas depois eu concordo que, principalmente depois de fazer 1-0, acho que um pouco pelas mexidas equivocadas do Felipe Luiz, as segundas mexidas, o Flamengo convidou o Vitória para vir para o seu próprio ataque. E o Vitória acabou empatando e quase virando. Logo depois de fazer o gol, o Vitória teve uma chance claríssima e não marcou por acaso. Depois, aos poucos, o Flamengo foi, novamente, com mais espaços, porque o Vitória empatou e começou a acreditar que podia virar, e começou a se mandar, e começaram a surgir os espaços. O segundo gol do Flamengo é um gol típico de contra-ataque. O Vitória se mandou, o Flamengo roubou uma bola, tocaram para o Luiz Araújo, que, como sempre, quando entra bem, foi pela esquerda e cruzou no pé do Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez o segundo gol. O Bruno Henrique teve até 2 outras chances depois dessa. O goleiro fez uma grande defesa numa cabeçada dele, e teve um outro lance que eu não estou bem lembrando qual mas que ele poderia ter feito também. Então, por pouco que o Flamengo, no final, ainda não disparou uma goleada. Voltou a perder gols. Mas fez o gol, que era importante, e ganhou. Então, eu acho que até essa calma, Roger, que você se refere, ela está muito ligada à situação atual, ao diferente, entendeu? Então, acho que tem que ter um pouco de calma. Deixa eu responder só um zap do UOL aqui agora. Estou muito puto, porque não era para ter empatado, cara. Depois que fez o gol, era para ter deslanchado. Mas aí é que eu acho que o Felipe errou. Aonde que eu acho que o Felipe errou? O Felipe, eu acho que ele acertou nas primeiras substituições. Eu não gostei da escalação inicial. Não gostei. De novo, Cebolinha, Bruno Henrique no banco. Até entendo, Bruno Henrique no banco é um pouco por causa do desgaste, né? O Bruno Henrique é um jogador de 30 e tantos anos também, que se você botar ele para jogar quarta domingo, os 90 minutos, você vai acabar perdendo. Ele acabou de vir de uma contusão. Mas não gostei da história do De La Cruz, por exemplo. Eu acho que hoje era um jogo para ter poupado o De La Cruz. Hoje não era um jogo para ter poupado o De La Cruz e ter começado com Plata na direita, Gerson no meio, Plata na direita e Bruno Henrique na esquerda. Houve, assim, 5, no máximo 10 minutos que o time ficou assim, que foi na hora que ele fez as 2 primeiras substituições. Ele tirou o De La Cruz, puxou o Gerson para o meio, e tirou quem foi o segundo que ele tirou? Tirou o Cebolinha e botou o Plata. Ali eu achei que ele era tipo aquela coisa, sabe, vaga de estacionamento. Vem, vira, agora desfaz, tá? Agora tá certo, não mexe mais. Ali era para não mexer mais. Mas ele mexeu. Já estava 1-0 o Flamengo. Eu acho que com esse ataque, que eu gostaria muito de ver, porque é esse ataque que vai ter que jogar quando tiver o Pedro, gente. Quando o Pedro voltar, não faz sentido você barrar o Bruno Henrique. Você vai ter que jogar com o Bruno Henrique mais para a esquerda. Essa que é a verdade. Então, pênalti para o Santos. Então, eu achei que era bom até já começar a testar isso. Mas aí, em seguida, ele vai e faz as outras 2 substituições. Ele tirou o Arrascaeta, que é até compreensível, porque o Arrascaeta, de fato, estava voltando depois de uma paralisação por distensão muscular. Então, é compreensível que não deixasse ele jogar os 90 minutos.
Mas ele aí bota o Luiz Araújo, que até foi bem, e bota o Michael, cara. Aí o que acontece? Ele volta a formar o ataque de 4 pontas. Eu não sei por que o Felipe está começando a ficar um pouco encantado com essa história do ataque de 4 pontas. Eu acho isso ruim, porque esse ataque de 4 pontas deixa o meio-campo desguarnecido. Muita gente vai dizer, não, mas o Luiz Araújo não entrou como ponta. O Luiz Araújo entrou como meia, no lugar do Arrascaeta. Mas não jogou como meia. Jogou como atacante. E aí o Flamengo ficou com... Plata saiu? Deixa eu ver aqui, Renato. Plata acho que não saiu, não. No final, as confusões fizeram uma bagunça aqui, né? Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. E Luiz Araújo, Bruno Henrique 2, Michael 3 e Plata 4. Preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos. Vitória do Flamengo, vitória do Palmeiras, né? Vamos falar um pouco aqui, os dois jogos ao mesmo tempo. Horrível de ver isso para mim, né? Para eu que tenho que ver os dois, que eu sou palmeirense, quero ver o jogo do Palmeiras ao mesmo tempo, quero acompanhar o jogo do Flamengo por causa aqui da galera do canal, que é muito importante, né? 94% de inscritos são flamenguistas, então eu tenho que ver também os dois, né, cara? Cara, o Flamengo fez o que tinha que fazer, ganhou de 2-1. O detalhe é que no primeiro tempo o Flamengo amassou ali o Sport, né? Aliás, o jogo inteiro amassou, né? Mas no primeiro tempo estava amassando mais, aí chegou ali acho que da metade um pouco para frente, o Vitória tentou equilibrar o jogo, mas mesmo assim não deu esquema não. A Arrascaeta meteu o golaço, o Bruno Henrique fez gol também. Velho, o Flamengo é muito forte, né, cara? Muito forte. O time que começou escalado corretamente ali, com o time do Flamengo, né? Com o Rossi, Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, De La Cruz, o Pulgar, Everton, Cebolinha, Arrascaeta, o Gerson e o Juninho. É o time titular do Flamengo hoje ali, né? Com exceção do Pedro, do Juninho, que não é... A gente não sabe, acho que não vai ser titular ainda. O Pedro voltando, acho que ele perde a titularidade. O resto do time praticamente... é o time titular, faltando ali também um Danilo, mas, cara, é o time titular do Flamengo hoje, é a força máxima do Flamengo contra o Vitória lá no Barradão, cara. E não dá a boca, né, velho? Não esquece, não dá a boca. O Vitória, por mais que tentou embaralhar ali, competir, brigar também, ficou um jogo bem truncado, mas não dá, né, cara? É o Flamengo, é o Flamengo. No segundo tempo entrou o Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Gonzalo Plata e o Everton Araújo, tá? A escalação aqui eu achei engraçado o Wellington Rato, né, que era titular no São Paulo, importante no São Paulo, reserva no Vitória, entrou no segundo tempo. Que coisa louca. Acontece, né, velho? Acontece. Você vê como o São Paulo tá feia a coisa. Mas é o que eu queria falar o seguinte, a estatística do jogo, ó. O Flamengo amassou praticamente o Vitória em termos de finalização, né? Foram 14 chutes a gol contra 5 do Vitória. O Vitória ainda acertou 3, né? Deu um pouquinho de trabalho. E o Flamengo acertou 7. 36% de posse de bola do Vitória jogando em casa contra 64% do Flamengo jogando fora de casa. Ê, Flamengo, cara. Eu falo que não tem jeito. O Flamengo acertou 90% dos passes, velho. É muito alto isso. E o Vitória foi bem também, com 84%. Mas o Flamengo foi muito superior, né? Muito alto, cara. 7 faltas Vitória, 17 faltas fez do Flamengo. O Flamengo teve que fazer bastante falta. Não teve amarelo, apesar das faltas, porque não foram faltas fortes. Não teve vermelho. Em 3 impedimentos do Vitória, 2 escanteios do Vitória e 6 escanteios do Flamengo. E não teve nenhum impedimento por parte do Flamengo, tá? Com esse placar, o Flamengo aí ficou com 4 pontos, está na 6ª posição, pelos critérios de desempate. O primeiro é o Corinthians, Corinthians em primeiro, tá? O Inter que tava metendo 3-0 no Cruzeiro, meu Deus, Cruzeiro, hein? 3-0 pro Inter, que vergonha pro Cruzeiro, velho. Levando, com 4 pontos, aí tem o Ceará também com 4 pontos, tem o Fortaleza com 4, Ceará que meteu 2 no Grêmio, né? Tem o Fortaleza com 4, Botafogo com 4, aí o Flamengo com 4, depois em 7º o Palmeiras com 4. O Palmeiras, que eu vou falar a verdade, velho. Eu não entendo, cara, essa lógica desses técnicos, cara. O Abel Ferreira, europeu também, com essa mesma porra de lógica, velho. Põe o time
reserva praticamente no começo. Rubro-negra e talvez de uma parte também da imprensa, com essa sombra de que o Flamengo, se não ganhar de todo mundo e se não jogar bem, assim, bem vistosamente, todos os jogos, temos um problema aí. E não é assim. Não é assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Flamengo não está para o Brasil como o Paris Saint-Germain está para a França. É diferente. O nível aqui é muito mais alto. Embora o trabalho do Felipe seja um trabalho espetacular, a distância ela tem diminuído, porque os concorrentes têm melhorado em massa. Tem tido cada vez mais adversários capazes de ganhar o Flamengo, embora o Flamengo melhore. Então, assim, o jogo de hoje não era um jogo fácil. Como o jogo do Palmeiras não foi um jogo fácil, e as duas equipes conseguiram vencer cada uma à sua maneira. E outra coisa, assim, a gente também não pode esquecer que o Felipe nem tem um campeonato brasileiro ainda nas costas. Sim. O número de jogos, ele também, eu acho ele ótimo, eu acho ele a melhor notícia do futebol brasileiro dos últimos tempos, mas ele também está aprendendo. E continua com uma derrota apenas. Na função. Desde que chegou no clube. Na função dele, ele também está aprendendo. Impressionante. Sim. Fala, meu ponto é a discussão, a cobrança, a exigência de time titular para o Flamengo, acho que vale menos do que para qualquer outro time. Quer dizer, exigir que o Flamengo tenha um time titular que jogue constantemente, eu acho que não faz sentido a partir do momento que você tem um elenco como esse, porque realmente são muitas as opções. E aí, quando você tem tantas opções, o importante é você usar também todas essas opções para não te criar outro tipo de problema, que acho que é algo muito comum no futebol também. Então, acho que a hierarquia dos jogos... E ele estava do outro lado do balcão há pouco tempo. Ele sabe exatamente como as coisas funcionam. Talvez a própria liberação do Gabigol do jeito que foi, passe muito por ele falar, cara, eu quero resolver as coisas aqui de outro jeito. Mais fácil sem ele. Não quero ter problema, mais fácil sem ele. Então eu acho que não faz muito sentido assim, a gente exigir do Flamengo um time titular, ainda que, ok, como o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time, ou pelo menos tem o potencial para ser o melhor time, é normal que no jogo grande, no jogo da hierarquia maior, o Flamengo é que resolva... Sim. Quem ele vai pôr em campo. Sim. E o outro é que escale pensando no Flamengo. Sim. Mas aí nós estamos falando o quê? De, sei lá, 10, 11 jogos na temporada. Tá. Estamos falando mais de mata-mata, talvez. Então, estou falando dos 7 jogos de Libertadores, e aí um outro jogo de brasileiro mais decisivo, que vai ser prioridade do Flamengo, como a gente viu, inclusive, na escalação de hoje. Acho que esse é um ponto importante também. O Flamengo cumprir aquilo que ele prometeu, e prometeu de maneira inteligente. Eu acho de que o brasileiro... Cara, o brasileiro é muito grande. O brasileiro é um campeonato enorme, é um campeonato difícil, e é um campeonato que quem tem o melhor elenco tem indiscutivelmente mais chances de vencer do que qualquer outra equipe. Ao contrário da Libertadores. Você pode falar, beleza, o Flamengo tem mais chance na Libertadores. Mas essa mais chance não é... Faz um jogo ruim. Não é a mesma coisa. Um jogo ruim te elimina, uma arbitragem pior te elimina, enfim. E é engraçado a gente discutir os titulares do Flamengo, porque como é um time com tantas opções, como já citamos aqui, fica difícil de sabermos qual é o principal time. Por isso que entra na discussão o time titular, ou quais são os principais jogadores para o Felipe Luiz. São todos eles. Mas saberemos ao longo da temporada, de acordo com o adversário. Eu acho que dá para ter uma ideia, assim. Mas de acordo com o adversário, de acordo com o que você vai ver. Você vê. Claro, assim, do meio, assim, os laterais, o Wesley Alexandro, os Léos são os zagueiros, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro quando disponível. Sim. Enquanto o Pedro não tiver, ou o Everton, ou o Juninho, e aí depende do jogo. Isso. E aí ele vai poder... Mas ele vai poder utilizar todo o banco de reserva, claro, todo o seu elenco, sabe, e assim ele vai conseguindo ganhar jogos importantes. O Santos histórico de Pelé, aquele que jogou quantas vezes? Sei lá, pouquíssimas, né? Se a gente... O próprio Flamengo de 19, o time titular jogou poucas vezes juntos, muito menos do que o imaginário popular imagina. Porque tem que ser assim. Porque tem que ser assim. Porque se você for escalar sempre os mesmos 11, você quebra a cara no calendário do futebol brasileiro. Quebra os caras. Deles você quebra outras coisas que não as caras, né? Mas assim... Pois é, mas não que precise também, né? O Arrascaeta, ele não precisa quebrar nada, porque ele realmente já está com uma parte física muito frágil. Desde a temporada passada, nessa temporada não está sendo diferente. Bom, vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele está falando depois dessa vitória em cima do Vitória. Do PSN, queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai e trabalhar a questão da carga física dele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo, e ao mesmo tempo, se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do jogo. O Arrascaeta, poxa, fizemos um
planejamento todo para ele, para a temporada, né? Ele teve uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar em todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor nem uma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino. Uma coisa que a gente não controla é lá ele sentiu a ruptura. Uma lesão mínima que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas ao mesmo tempo tem que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona, então tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês, o Bruno Henrique eu disse sempre, um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão o máximo melhor para o Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Felipe, boa noite, Mercedes Almeida, Fósforo TV. Você falou sobre valorizar, né, esses 2 resultados depois de uma viagem tão desgastante. Eu queria saber o que você pode tirar de positivo desses 3 pontos conquistados na Libertadores, 3 pontos conquistados no Brasileiro, numa realidade complicada que foi a viagem tanto para a Venezuela e para cá, e também o que você tira de aprendizado para os próximos jogos evoluir do time, além de querer saber se o Pedro vai estar à disposição no próximo jogo. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas, né? Esses jogos eles vão dando pistas para a gente. O jogo da Venezuela foi um jogo onde foi atípico, né? Porque você já sabe, e também pelo adversário, que nos colocou em dificuldades, e aí sempre que o time não performa da melhor forma, ou se as coisas não fluem sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador que é responsável por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, por ainda mais porque eu sou jovem, que poderia ter feito melhor, e aí durante esses dias a gente analisa para poder corrigir. Hoje também fizemos coisas muito boas. O Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim que controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Então, esse é o aprendizagem que você falou, o aprendizado que fica, mas constante melhorar sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Fih, desculpa, você falar? Tudo bem? Boa noite, Gabriel Alfa, canal Paparazzi Rubro-Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser um reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric e Everton Araújo ou Eric e Ala. Eu queria saber se você enxerga se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Poder pode, jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona e onde está
talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores do seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se complementam e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação, então penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre. Mas em função dos adversários eu imagino um plano de jogo e eu trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. Boa noite, Felipe. Eu adoro ver o Gozado Esportivo. Após a vitória de 2-1 contra o Vitória aqui no Barradão, quais aspectos de desempenho você destacaria que foram fundamentais para essa virada do Flamengo, considerando a dificuldade de jogar fora de casa? Primeiro, como eu falei, eu destacaria como heróica, porque a gente percebe nos detalhes dos jogadores como eles se comportam quando vão pressionar, quando eles chegam. O jogador fresco, ele chega, o timing de pressão é exato, né? E hoje a gente via que estava um pouco um segundo atrás, né? Isso está relacionado justo à parte física de alguns jogadores, com que essa engrenagem muitas vezes não funciona da melhor maneira, e a gente percebe isso. Então, por isso eu qualificaria essa vitória como heróica nesse sentido físico do esforço que os jogadores fizeram, não só para a viagem, senão muitos voltando de lesão e estando no tempo parado. Depois, o time melhorou um aspecto que eu gostei bastante do jogo contra o Inter, foi que não perdeu a estrutura e a organização ofensiva em nenhum momento. Todos os jogadores se mantiveram nas posições. Passamos por um momento difícil no segundo tempo, onde o adversário encontrou um gol de fora da área, que eu sempre digo para os jogadores, se for para fazer ali, que faça, culpa minha. Ali a gente não consegue defender tudo, mas se chutar de fora da área e fizer um gol, ou se for que nem acontece um desvio e o jogador acertar, parabéns para eles, a gente aplaude e vamos reagir. E eu senti que depois mesmo com o cansaço, depois do gol, o time manteve a estrutura, aí os jogadores mantiveram as posições, os espaços apareceram e a qualidade deles também. E aí a gente conseguiu fazer a vitória, fazer o gol da vitória, e uma vitória muito difícil e muito importante para a gente. Felipe, fugindo um pouco do contexto do jogo, vou te fazer uma pergunta que é uma pauta especial de Libertadores. Né? O Renato Gaúcho é o único que foi campeão como jogador e como técnico. Né? Você já foi campeão como jogador, tem a possibilidade aí, e é uma meta ser campeão da Libertadores como treinador. Isso mexe com você, é algo muito difícil de acontecer, né? Só tem o Renato que conseguiu isso. Pois é. São poucos. Eu sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento. Né? A gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chegar na final. No momento eu estou pensando, ainda não, né? Mas quando chegar em casa amanhã eu vou pensar no próximo adversário, que é o Central Córdoba, né? E a partir daí começar a estudar o próximo adversário e ver como poder ganhar. Só de estar liderando esses jogadores desse nível, liderando uma nação e tentando representar o torcedor e tendo essa comunhão com eles que eu sinto que não só eu, senão os jogadores também têm, para mim já é um troféu, para mim já é um título. Quantos passaram por esse clube e são mais um nome, né? Mas quantos conseguem isso com a torcida? Então eu valorizo muito que essa comunhão que encontramos junto com o torcedor, que eles se sintam identificados com a equipe que está desempenhando, independente se tem desfalques, quem joga, quem não joga, se joga alguém da base, se joga alguém que já tem 35, o torcedor ele se sente identificado e para mim esse é o maior troféu. Depois, os que vêm além disso, é lucro. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigado a vocês por hoje. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz em entrevista coletiva depois dessa vitória importante e ele parece muito feliz com a estrutura da equipe. E aí cita agora o torcedor no finalzinho falando: também estamos felizes com o torcedor porque eles também se sentem representados por todos os jogadores que entram em campo. Acho que vai muito ao que falávamos aqui sobre os 11 titulares desse Flamengo, que não obrigatoriamente vamos ver em todas as partidas. Ele fala: não importa quem entra em campo, nós nos sentimos
sentimos representados, o torcedor se sente representado, mas ele também fala da estrutura de ataque e estrutura de defesa, que não se perde mesmo quando ele não está com seus principais jogadores ou os jogadores titulares. Eu acho interessante ele falando sobre o espaço que o Flamengo tem direito a dar de finalização ao seu adversário. Tipo, se for para bater de fora da área, a gente assume se o gol sair do chute de fora da área, tudo bem, é culpa minha. A gente aplaude ele. Como saiu hoje o chute do Rato, a bola pegou nas costas do Gerson e matou o Rossi. E é curioso, é interessante porque a gente, com motivos muito fáceis de serem encontrados, a gente faz inúmeros elogios à performance ofensiva do Flamengo. Mas o que acontece, e acontecia em 2019 também, a performance ofensiva do Flamengo tem como consequência uma performance defensiva muito boa. O Flamengo é um time que se defende muito bem, não porque marca obrigatoriamente muito bem, mas porque ele ataca tanto, ele impõe tanto volume ao seu adversário, que a bola está sempre longe, ou quase sempre longe. O Flamengo é um time que marca atacando. E a gente viu hoje de novo. O Vitória acho que finalizou 4, no máximo 5 vezes durante o jogo e poucas delas foram perigosas, porque o Flamengo é um time de muito volume. Contra o Deportivo Táchira foi a mesma coisa. Na reta final, o Táchira foi ter uma chance com o Bausa, né, que entrou no segundo tempo, uma bola que pegou na trave. Então, achei importante o Felipe ressaltar essa performance defensiva, porque a performance ofensiva, ela está nos nossos olhos o tempo inteiro. Mas ela causa também, né, o time forte. Eu acho que é legal que também é isso. O Felipe é bacana porque ele não se baseia só no resultado, nunca. Acho que às vezes admite onde o time vai mal, admite onde o time vai bem, admite a superioridade do elenco dele em relação aos demais, que isso eu acho que, assim, o cara que confia no próprio taco, ele faz isso, entendeu? Ele fala, não, eu sei que eu tenho o melhor elenco e não vou ficar disfarçando em relação a isso. Sim. Aí ele fala na entrevista de hoje, a gente precisa melhorar algumas coisas do jogo com bola, porque precisamos ser mais determinantes na frente. E acho que, de fato, se você for procurar alguma coisa em que o Flamengo precisa talvez evoluir indiscutivelmente, é isso. É um time que cria mais do que faz gols. Ele falou claramente isso, ele falou textualmente isso. Então, eu acho que é muito bacana, sabe, ver. Eu sinto, eu não sei se o torcedor do Flamengo sente isso, mas eu sinto que nessa temporada o Flamengo está em muito melhores mãos. Sim. Quando a gente fala não só do Felipe Luiz, mas do Boto. Sim. A diferença dessa direção de futebol do Flamengo de agora, a diferença do técnico em relação ao que a gente via nas entrevistas, e não é diminuir no caso dos técnicos do passado do Flamengo, mas em alguns momentos eu lembro da gente falar que, cara, tá meio desconexo o que a gente está ouvindo do que aquilo que a gente está vendo em campo. E com o Felipe Luiz, por enquanto, pelo menos, tudo que ele fala é exatamente um reflexo. É curioso que não foi o Boto que contratou o Felipe, né? O Felipe veio da gestão anterior, mas há um alinhamento acho que de método, completo, né? Que é como se fosse o Boto que tivesse trazido o Felipe. E assim, havia uma discussão, né, no momento em que o Boto assume, porque chega, né, cheio de marra e falando quem é que vai e quem não vai contratar e vai ser do jeito dele e não vai ser do jeito dele. No final das contas, eu acho que ele chegou para o Felipe, vamos juntos, vamos unidos aqui, se abraçaram e eles se dão muito bem em campo, pelo jeito. É para o Flamengo, né? Não é para individualidade, não é para vaidade. Tem uma coisa do Felipe... Também. E tem a ver com vaidade, tem a ver com o trabalho de cada um, claro. Mas vaidade pela vaidade já cai, né? E não é esse o conteúdo, tem conteúdo ali. O Zupac aborda uma situação que eu acho que o Felipe vai ajudar no debate do futebol. Essa situação da batida de fora da área, né? Da batida de mapear os movimentos de ataque do time adversário e alguma coisa que cair no aleatório, caiu no aleatório. É do jogo. Uma bola desviada. Vários clubes na Europa têm uma confiança muito grande em seus goleiros e o combinado tá batendo de muito longe, não entra na frente. Sim. Para a bola não desviar. Isso subverte uma lógica infantil do futebol. Não deixa bater. Que é o que a gente aprende na pelada de rua, no colégio, ou na baba, na Bahia. Não deixa chutar, não deixa chutar. Fecha. Mas depois que chuta, se joga, não deixa. Então, mas a gente está falando, não é da pelada, a gente está falando do futebol profissional. Claro. Em algumas situações, confia no Rossi. Não é a situação de hoje. Hoje bateu, assim. Mas eu acho que ele vai contribuir com o debate. Assim, você não precisa morrer abraçado nessa não deixa chutar. Às vezes é mais proveitoso, às vezes a produção é melhor. Deixa eu chutar, daí pode chutar. Meu goleiro, eu confio nele, ele vai pegar.
Tem muitos times fazendo isso. E só uma defesa que é o Felipe Luiz, porque ele é perguntado no jogo contra o Deportivo Táchira, uma repórter de lá fala o seguinte: você não estudou o Deportivo Táchira, você não sabia, mas que falta de respeito. Ele falou: não, eu estava primeiro no Campeonato Brasileiro, era a primeira rodada, depois eu ia estudar o adversário. E hoje eu estou muito focado aqui no Vitória, depois eu vou estudar o próximo adversário, que é o... Aí ele ainda olha e faz Central Córdoba, ou seja, para mostrar, se ele for começar a olhar 2 jogos para frente, ele enlouquece. Não faz mais nada, ele não sabe nem os jogadores que estarão à disposição dele daqui a 2 ou 3 partidas. Tem que ser honesto, ele tem uma equipe que trabalha o próximo jogo. Claro, é não isso. quer dizer que ninguém no Flamengo está olhando para o Central Córdoba já há 2 semanas, 3. Tem gente que já está olhando. Ele que não tem como, é lógico. Porque ele tem e aí não dá para ele responder as perguntas a respeito desses adversários especificamente. Assim, mas a gente gosta de grudar nessas coisas, então, né? É isso. Se a gente pegar aliás, isso é engraçado, e a gente que tem repórter na Inglaterra e tudo mais, toda vez que tem Mundial de Clubes chegando, né, a pergunta é feita, né, pro Klopp, pro Guardiola, tá? E aí você vê que as respostas desses caras, que são gigantes, são sempre muito vazias a respeito dos times sul-americanos. Eles não estudaram mesmo. Sempre, porque eles também não estudaram. Então, o Luiz Henrique falou esses dias, tem né? muita Conheço muito pouco. Exato. Vou ter a chance nesse verão de conhecer mais sobre o Botafogo. Você imagina aqui o cara joga 2 vezes por semana, amanhã tem recuperação física, né? Aí a equipe chega com relatório, mapeando todas as virtudes e defeitos dos adversários, e ele tem 1 ou 2 treinamentos, de acordo com o dia, se for quarta ou quinta, para resolver isso. Como ele vai pensar no que fazer no jogo do final de semana? A não ser que seja uma decisão e um jogo sem valor, que ele olha... Claro, ele Vou pensar o próximo, claro. Ouvindo quem está cuidando da parte física, fala, olha, aqui vai estourar. Ele pensa, melhor não colocar aqui. E o volume de informação disponível hoje, que se trabalha hoje num estudo para um jogo, é muito maior do que o volume que existia disponível há algum... Há uma Erdinger para bebida esportiva, o vinho. Então eles colocaram BCAA, tem alguns componentes de eletrólitos nessa Erdinger. Seria um complexo hidroeletrolítico, então? Mais ou menos isso daí. Então a Erdinger, que é uma famosíssima... De um outro lance, esse capital de uma outra forma, né? Não foi esse lance que determinou... É isso aí, nação rubro-negra. É mais uma vitória importante para o Mengão, que segue firme tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Agora quero saber de vocês, o que acharam do jogo? Arrascaeta foi realmente o craque do jogo ou foi Bruno Henrique? Bruno Henrique, ele merece realmente a seleção brasileira? Comenta aqui embaixo. Bora trocar aquelas ideias de torcedor para torcedor. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Tamo juntos sempre na torcida pelo nosso Flamengo. Valeu demais. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.